Nós temos que crer. Quantas orações já foram feitas aqui? Deus respondeu a oração, porque o Senhor atende às nossas orações. Deus, Ele atende o nosso desejo do nosso coração segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. Logo após o círculo de oração, louvor pela fé, está com oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, o meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Graças a Deus. Louvor pela fé, adorando o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Logo após, também quero deixar uma oportunidade para a nossa irmã Célia estar aqui dando uma saudação para a igreja, falando aquilo que o Senhor tocar no seu coração.
Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Transforma-me de dentro para fora, transforma-me, Senhor. Me rendo a Ti com tudo que eu tenho e tudo que passou. Vou esquecer, vou esquecer. Cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus.
Com muita alegria, quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero, nesse momento, prestar aqui a minha gratidão a cada um dos irmãos que intercederam por nós. Nós estivemos 2 semanas ausentes, em viagem de férias, e eu quero agradecer porque o Senhor foi bondoso para conosco. Ele nos guardou nas estradas, vimos nitidamente perigos à nossa frente, mas o Senhor colocou a sua mão, Ele nos levou e nos trouxe em paz. Passamos por Curitiba, ali visitamos a família da minha mãe, depois lá em Santa Catarina, também tivemos ali um momento de convívio com os meus irmãos e as suas famílias. E no retorno passamos em Telêmaco Borba, onde eu passei a minha infância, e ali convivemos alguns momentos com a família do meu pai. Então foram momentos maravilhosos, não só de lazer, de descanso, mas também de gozarmos de comunhão com os nossos familiares. E Deus realmente esteve conosco, nos abençoou, que dessa vez, todas as vezes que a gente vai para o litoral, alguém fica com virose. E dessa vez Deus colocou a sua mão e ninguém teve nenhum tipo de problema de saúde. Mas o Senhor tem seus propósitos, e eu agradeço a Deus, porque a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Nós chegamos no domingo à tarde, e daí muito cansados da viagem, não pudemos vir ao culto. Mas para amanhecer na terça-feira, madrugada de terça-feira, às 2 horas da manhã, o pastor acordou com muitas dores, cólica renal. Quem já teve sabe que judia. Os médicos comparam essa dor com uma dor de parto. E eu o levei ao hospital, foi medicado, retornou, aí encaminhou para especialista, fomos ao urologista, fez os exames, fez a tomografia, mas, enfim, essa semana foi uma semana de muita tribulação. Ele teve muitas crises de dores intensas e ia e voltava para o hospital. E, graças a Deus, ontem Deus colocou a sua mão e ele foi hospitalizado. Aí o médico viu o resultado dos exames, que estava demorando para sair, e constatou que realmente ele estava com cálculos próximo à bexiga, fez o internamento para poder fazer o procedimento, para poder tratar, e foi internado realmente com já todos os cuidados para uma possível cirurgia. Mas nós pedimos oração, e eu creio que a igreja esteve e está orando, e aí quando foi 4 horas da manhã, nesta madrugada, ele hospitalizado, me mandou uma mensagem dizendo que tinha expelido muitas pedras. Me mandou até a foto, porque ele fotografou para mostrar para o urologista, e ao amanhecer o dia, mais pedras. Então, Deus está colocando a sua mão. Hoje o urologista suspendeu a medicação para ver se ele não tem mais dor. Não sei se fará ainda ou não algum exame, mas possivelmente, se ele não tiver mais dor, sem medicação, amanhã ele terá alta. E se assim acontecer, é porque Deus realizou o milagre. Não foi nem necessário cirurgia. Amém, queridos? Por isso que vale a pena nós confiarmos nesse Deus, que esse Deus é maravilhoso, esse Deus cuida dos mínimos detalhes. Às vezes a gente não quer passar por momentos difíceis. Uma pessoa me questionou essa semana, mas por que o pastor tem que passar por isso? Mas quem diz que alguém é filho predileto de Jesus aqui? Ele não disse que nós estaríamos deitados numa rede, numa sombra, tomando um suquinho gelado o tempo todo. Não. Ele disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, nós também venceremos. Não estamos livres nem imunes das provas, das dificuldades, mas o certo é que o Senhor sempre está conosco. Daniel não foi livre da cova, mas Deus o livrou lá dentro da cova. Não sei por qual luta você está passando, não sei qual é a tua dificuldade, mas nesta noite, creia que você não está sozinho. O Senhor está com você, o Senhor está vendo o teu sofrimento, a tua dificuldade. Confia no Senhor e Ele vai te conceder a vitória que você tanto deseja e tanto necessita. Nós vivemos nos momentos muito difíceis na face da terra. Sabemos que o relógio de Deus está para marcar a meia-noite. Os minutos estão contados e por isso as dificuldades aumentam. E às vezes nós vemos muitas pessoas, parece que capengando, parece que sem forças, parece que querendo desanimar. Minha vida está muito difícil.
Eu quero te convidar a olhar na epístola de 2 Coríntios, né? Melhor, na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos olhar rapidamente aqui alguns versículos que mostram aqui quem realmente sofreu. Eu sei que eu tenho sofrimento, meus familiares também, né? Estamos passando aí por momentos de dificuldade. Você também deve ter. Mas olha o que este homem de Deus sofreu. Capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 24, nos diz assim, falando de Paulo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, açoite, e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Será que pelo menos metade disso eu e você passamos? E olha o que ele diz depois no versículo 34. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo sofreu tudo isso e ele estava se gloriando de ser fraco, de ter dificuldades. Queridos irmãos, conta-se de um homem que todos os dias, durante muitos anos, levava 2 potes de água, um no ombro e outro no outro. Fazia sempre o mesmo caminho e levava aqueles potes cheios de água para regar a casa do seu senhor. E de repente, um determinado dia, um daqueles jarros olha para aquele homem e lhe diz assim, claro que é uma ilustração: escuta, eu andei todos estes anos sendo carregado por você, mas eu não devo ter cumprido a minha missão, porque eu estou rachado, eu tenho rachaduras, eu ia sempre derramando a água pelo caminho. Mas aí aquele homem diz: eu vou te mostrar uma coisa, nós vamos fazer o mesmo caminho e você preste atenção por onde passarmos. E do lado daquele jarro rachado havia muitas plantas verdejantes por todo o caminho. E aquele homem lhe disse: você está vendo? Você cumpriu a sua missão, porque durante todos esses anos você regava à beira do caminho, fazendo com que as plantas brotassem, fazendo com que elas tivessem vida. Queridos irmãos, nós não somos perfeitos. Todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos provas. Sabe, eu e você, com certeza, temos uma ou muitas fraquezas. Com certeza, eu e você sofremos muitas críticas. Muitas vezes as pessoas não nos compreendem. Muitas vezes eu e você também precisamos reconhecer que temos defeitos, que temos erros, que temos dificuldade, mas que Deus pode tornar o mal em bem, que apesar das nossas fraquezas, Deus te amou como você é, e o amor por você, o amor dele por você e por mim foi tão imenso a ponto de se doar. O presente que nós temos não há de se comparar. Temos certeza de salvação, temos certeza de vida eterna. Nós estamos bem num dia, podemos não estar no outro, não nos pertence o amanhã, mas como estamos seguros em Cristo
Jesus, não temos o que temer, a nossa vida está segura nele, apesar das nossas fraquezas, apesar das tuas rachaduras, Deus quer te usar como você é. Queridos irmãos, eu quero neste dia, nesta hora, neste culto, nesta noite, te estimular a nos unirmos uns aos outros, a nos juntarmos com todas as nossas dificuldades. Vamos vencer o desânimo, vamos vencer esse senso às vezes de que, eu não sou útil. Todos nós somos úteis para a glória de Deus, todos nós somos úteis no reino de Deus. A casa do Senhor, a obra do Senhor precisa de você, precisa de mim. O Senhor está esperando o que você pode se dispor a fazer para Ele. Se você não fizer, Ele levanta outro no teu lugar, mas você vai perder a tua oportunidade de, com as tuas rachaduras, regar aqueles que estão precisando da água que você tem a oferecer. Que nesta noite o Espírito Santo venha nos exortar, a nos dispor cada dia mais ao Espírito Santo, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos faça enxergar o quanto Ele quer nos usar. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens, vão adorar o Senhor? Não vai? Cante, louve ao Senhor, seja em 2 ou 3, mas louve, não deixe de louvar. Quero convidar aqui o Nicolas, então, para apresentar um louvor. Louvado seja Deus. Enquanto o Nicolas vem aqui louvar o Senhor, eu quero pedir à igreja a se pôr de pé para nós orarmos em favor do nosso presidente. O Bolsonaro vai fazer uma cirurgia. Nossa irmã Cida trouxe aqui. E nós não podemos esquecer, irmãos, da cidade de Brumadinho, que sofreu aquela catástrofe que está ali assolando aquela cidade. Já contabilizaram 37 mortos e por média de 250 desaparecidos. A Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós estamos aqui, estamos em segurança. Mas lá em Minas, na cidade de Brumadinho, há famílias chorando, em busca dos seus familiares, debaixo daqueles escombros, daquela lama, desesperados. E a igreja do Senhor, ela tem o papel, o dever de representar aqui na terra o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor, como nós temos a mente de Cristo, o que o Senhor pensa dessa situação? E se nós estivéssemos no lugar daquelas pessoas? Você já parou para pensar? Então por isso, pegue na mão do teu irmão que está mais próximo de você, feche os teus olhos e vamos interceder pela vida do nosso presidente que vai passar por essa cirurgia e por aquelas famílias que estão enlutadas. Outros estão desesperados, buscando os seus familiares no meio daquela situação. É uma noite que eles vão passar de tristeza, de angústia, de sofrimento, mas que o Senhor venha com o seu poder, porque só Ele neste momento pode trazer o conforto, a força que Ele já não tem mais. Senhor Jesus, ó Pai, em Teu nome, Senhor, nós oramos agora. Esta igreja, a igreja de Morangueira, Senhor, está unida agora, clamando, Senhor, pela vida daquelas pessoas, Senhor. Ó Deus querido, aqueles familiares que estão ali, Senhor, em Brumadinho, Senhor, chorando, sofrendo agora, Pai. Ó Deus querido, pela perca dos seus entes queridos, pela perca dos seus famílias, meu Deus, pela perca dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, Jesus. Aqueles que estão desaparecidos, Senhor, no meio dos escombros, ó Pai. Meu Deus, aqueles que estão vivos, sofrendo agora, Jesus, chorando pelo acontecimento, Senhor, inesperado, Senhor, que pegaram eles de surpresa. Meu Deus, eu sei que a dor é grande, o sofrimento é grande, mas a Tua misericórdia é maior, Senhor, para dar a eles, ó Deus, a condição de passar por este momento de dor, de sofrimento, de angústia, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, ajuda, Senhor, aquelas famílias ali, ajuda, Senhor, ó Deus querido, conforta o coração daquele pai, conforta, Senhor, o coração daquela mãe, conforta o coração daquele filho, Senhor, que está chorando agora,
Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos e nós pedimos o teu auxílio, o teu socorro. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, daquelas vidas. E se houver pessoas ali, Senhor, ó Deus querido, convida ainda, preserva ele com vida, dá ele livramento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça um milagre. Oh Espírito Santo de Deus, tenha compaixão, Senhor, e misericórdia daquelas vidas, para a glória do teu nome. Ó Espírito Santo, vai, Senhor, de encontro agora, Senhor. Ó Deus querido, neste momento tão difícil, neste momento de angústia, Senhor Jesus, vai dando vitória, Senhor, para que eles possam se levantar novamente, para que eles possam reconstruir a sua vida, para que eles possam continuar, Senhor, vivendo, para que eles possam ainda ter sonhos e projetos, porque neste momento tudo foi embora, Senhor, a alegria foi embora, Senhor, a dor chegou, ó Deus, o luto chegou, Senhor, e neste momento só o Senhor para nos ajudar. Aramandur que alabra candarai. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Vai tendo misericórdia. Vai tendo misericórdia, Senhor. Abençoe a vida do nosso presidente também, Senhor, que vai passar por esta cirurgia. Que o Senhor coloque as tuas mãos e dê a ele vitória para governar esse país, Senhor. Ó Deus, segundo a tua vontade, que ele possa, Senhor, ó Deus querido, fazer, ó Deus, aquilo que te agrada, aquilo que, Senhor, está no teu coração. Agir, Senhor, ó Deus querido, segundo a tua vontade. Vai abençoando, Senhor. E se tiver alguém aqui nesta noite que entrou aqui desesperado, que entrou aqui angustiado, que entrou aqui, Senhor, sem expectativa de vida, que o Senhor possa, Senhor, confortar e falar com ele aqui hoje, para Deus querido, brada neste lugar, Senhor, e nos dá vitória para a glória do teu nome. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É uma dor muito grande, um momento tão difícil, que só o Senhor para dar vitória, só o Senhor para dar vitória. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás
dentro de mim, minha alma se abateu. Mas tua mão com tudo que escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Agradeço a oportunidade. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui uma oportunidade para o Dilson, que está dando uma saudação para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esteve aí descansando uns dias, agora já voltou com todo vigor, com toda a força. E Deus vai dando vitória. Eu estava alegre, mas fiquei mais alegre ainda quando eu vi alguém quase do meu tamanho, um pouquinho maior, né, Rael? Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Confesso, irmãos, também que nós estávamos com saudade de estarmos congregando com os irmãos, com as irmãs. Nós estávamos no período de férias, também viajando quase que na mesma época do pastor e a sua família. Nós pudemos ter uns dias de folga bastante saudável, né? Israel também teve na nossa região onde estivemos passeando ali. E o Senhor foi conosco, amados irmãos. Nos caminhos perigosos que nós temos nas nossas estradas, a irmã contemplou algumas situações difíceis, mas eu, pela glória do Senhor, nós fomos em paz, voltamos em paz, não vimos nenhum acidente, e o Senhor foi conosco, nos deu paz, nos deu saúde e graça, e mais uma vez nós podemos retornar às nossas casas e poder começar o ano na necessidade de buscar o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero ler apenas um versículo da palavra de Deus para a reflexão dos irmãos, que se encontra em Mateus. Eu marquei aqui o versículo, mas passou a página. Sim, achei. Amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor para nossa reflexão em Mateus capítulo 6 e versículo 24. Nós passamos nossos dias muito difíceis, situação financeira do país, onde nós vemos a necessidade de estarmos, a situação financeira da nossa igreja, do nosso país, está tão difícil, e nós observamos como que é que está sendo analisada nossas igrejas.
o perigo de nós servirmos a dois senhores. Vamos ler a palavra do Senhor, apenas um versículo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou desprezará um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, aqui está dois deuses, né? E as igrejas, nós adotamos a linha de pensamento de sermos pentecostais. E agora, nos nossos dias, nós vemos uma evolução muito grande das igrejas neopentecostais, que direcionam as pessoas ou procuram induzir as pessoas a servir a dois senhores, embora indiretamente, que eles não vão falar que é dois senhores, mas aqui existe uma grande reflexão e uma grande alerta para os nossos dias de hoje de servir a dois senhores, o Senhor Mamon e o Senhor nosso Deus, o verdadeiro. Aqui a igreja está sendo alertada a não adorar a Deus Mamon, que é o Deus das riquezas. E se nós não observarmos, não policiarmos, estaremos adorando a Deus de duas maneiras, a dois deuses. E as igrejas neopentecostais induzem nós a fazermos desta forma, barganharmos com Cristo. Você já observou muitas vezes a pessoa induzindo você a adorar a Deus, a fazer uma oferta em troca de alguma coisa, em barganhar alguma coisa com Deus? Isso aí está induzindo você a servir a dois senhores, a dois deuses, ao Deus Mamon, ao grego Mamon. Mas nós temos a necessidade de adorar um Deus verdadeiro, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, que não nos cobra nada, não nos cobra nada pela vida, não nos cobra nada pela salvação, porque ela já foi paga na cruz do Calvário e o seu sangue nos pagou por isso. Graças a Deus por isso. Nós estamos firmes no propósito de servir ao nosso Deus neste ano de 2019 e eu creio que os irmãos estão também empenhados neste mesmo caminho. Eu agradeço a oportunidade e peço oração em favor da minha família para que nós possamos estarmos firmes no propósito do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando a sua vida grandemente. Louvado seja Deus. Eu quero deixar uma oportunidade também para o missionário Reginaldo, estar aqui trazendo a saudação. Logo em seguida, o diácono Cláudio está trazendo a leitura concernente às ofertas. E eu gostaria de perguntar para a irmã Cida se ela pode cantar um louvor aqui, para recolher a oferta. Pode? Então, fica certo assim. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo uma palavra, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e o versículo de número 1, que diz: naqueles dias, Marcos capítulo 8, versículo 1, diz: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: donde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também nos pusessem diante deles. Amém? Palavra de Deus nesse evangelho fala da provisão de Deus em momentos de crise, em momentos de difíceis situações. O povo estava num deserto. Um deserto, não tinha água, deserto não tem sombra, porque deserto é um lugar muito quente no verão e muito frio no inverno. E o povo estava distante da cidade, ou seja, de qualquer recurso.
eles estavam distantes. Porque diz, naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão. Esta palavra compaixão é se colocar no lugar daquele que estava sofrendo. Quando Jesus falou, eu tenho compaixão, ele não estava dizendo, eu tenho dó, porque Deus não tem dó. Ninguém é coitadinho para Deus falar, eu tenho dó do coitadinho, daquela coitadinha, não. Deus falou, eu tenho compaixão. Deus viu a necessidade daquele povo, daquela multidão, e se colocou nas condições deles, junto com eles, olhando a situação deles, falando, olha, o que eu posso fazer para que essas multidões, ou para que essas pessoas sejam alimentadas, ou sejam bem-sucedidas na sua vida? Porque Jesus, ele conhece a situação de cada um que aqui está. Jesus conhece a sua necessidade, ele sabe aonde há uma necessidade, aonde há que ele necessita de entrar na sua causa, na sua vida, no seu lar, na sua família. Ele sabe aonde é que ele tem que mover alguma coisa. Então ele está dizendo, eu tenho compaixão. O que Jesus está se colocando nesta noite é no teu lugar. Ele está olhando as tuas condições e está colocando também nas suas condições. Ele está dizendo, eu estou vendo o que você está passando, eu sei o que está acontecendo com você. Ele se coloca nas mesmas condições que você está enfrentando. Ele se colocou nas mesmas condições daquele povo, ele sentindo também ali a fome que eles estavam sentindo, ele sentindo ali a necessidade deles. Ele falou, eu sei que se eu deixar eles aqui, eles não vão sobreviver, eles não vão aguentar voltar, porque estão fracos, porque estão sem se alimentar ou estão em jejum. Então Deus, ele sabe o que você precisa, e ele não vai te despedir daqui com fome, com necessidade. Ele vai suprir a sua necessidade. Ele supriu a necessidade daquele povo que estava ali, daquela multidão. Ele providenciou algo ali sobrenatural, porque existia alguém ali que estava preparado, ou estava precavido. Alguém tinha pão, alguém tinha peixe. E quando ele soube que alguém ali tinha pão, que alguém tinha peixe, ele chamou aquela pessoa para próximo de si e disse, me traz aqui os pães e me traz aqui os peixes. Então nesta noite o que acontece? O pouco que você tem, aquilo que você tem, aleluia, não importa a quantidade, coloca nos pés do Senhor, ou seja, coloca nas mãos de Deus, que o nosso Deus, que é perito em acrescentar, em multiplicar, ele vai fazer com que você veja o milagre, o sobrenatural dele. Ainda que você esteja enfrentando um deserto na sua vida financeira, ainda que você esteja enfrentando um deserto na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, em qualquer forma que esteja você enfrentando alguma situação, o nosso Deus, ele tem compaixão de ti, e ele vai mudar a tua história, vai entrar com a providência, vai agir no teu impossível e vai fazer acontecer algo que você vai entender que Deus está contigo. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus por esta palavra, amém. Irmãos, se queres compartilhar comigo da palavra concernente às ofertas e dízimos, nós vamos ler aqui segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 5. E Deus está falando com a igreja. Em nome de Jesus, preste atenção. Glória a Deus. E a palavra diz assim: portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Então nós já entendemos aqui, irmãos, nesse verso, que Deus é mandamento. Lá em Malaquias diz, Malaquias 3:10, para trazer o dízimo e a oferta para a igreja e fazer prova dele. Isso é mandamento de Deus.
Deus não precisa do nosso dinheiro, correto? Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono do mundo. Mas nós que estamos fazendo a obra de Deus, nós precisamos, a igreja, essas paredes que nós vemos, esse ar-condicionado, a energia que está aqui, né? A água, enfim, os obreiros que têm os seus compromissos, né? Eles precisam. E Deus, logicamente, que vai dar o sustento. E continuando na palavra, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Irmãos, aqueles que trabalhou na roça, que nem eu fui criado na roça, essa palavra, ela é comparativa àquele agricultor que planta. Se você plantar bastante, vai colher bastante. Se não houver um contratempo, é lógico. Mas, pela lógica, sim, né? Se você plantar pouco, vai colher pouco. Nós temos que crer e semear na obra de Deus, porque a seara, ela é grande, ela é muito grande. Nós, às vezes, por questões profissionais, por questões de família e etc., às vezes a gente não tem tempo para semear na obra de Deus. Tem muitas pessoas que às vezes elas falam, não, mas eu quero ser um missionário, levar a palavra de Deus, né? Mas às vezes não tem iniciativa, tá? E Deus conhece cada coração, e cada um contribua segundo propôs no seu coração, e não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Que nem eu disse, Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, não tem necessidade, mas Ele conhece a cada coração, aquele que dá com amor, com alegria, né? Pode ter certeza que Deus vai retribuir para ele. A palavra que o irmão leu aqui, de servir a Deus ou a mamão, né? É porque tem muita gente que ela é escrava do dinheiro, certo? Ela dá mais valor no dinheiro, ela coloca o dinheiro como um Deus na vida dela. E nós, como cristãos que somos, nós não podemos ter essa atitude. Portanto, irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus e acreditar, em nome de Jesus, que você não vai dar o dinheiro para o pastor gastar, sabe? Você vai investir na obra de Deus, porque a obra de Deus, ela é carente, ela precisa da minha ajuda e precisa da sua ajuda também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque mais uma semana o Senhor nos deu, mais um domingo, Senhor, um início de semana. Agradecemos também, Senhor, pela família, agradecemos pela empresa, agradecemos, Senhor, pelo emprego, agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. E eu, como seu servo, Senhor, não sou digno de estar na sua presença, mas eu te peço, ó Pai, abençoa, Senhor, a cada servo seu, Senhor, aqui presente, aqueles que encontram nos seus lares, aqueles que estão, Senhor, através do meio comunicação, tá? Pela internet. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui, né? Como já foi dito, pela misericórdia de Deus, sustentados por Deus, que estamos para louvar o nome do Senhor. Eu quero louvar um hino aqui que eu gosto muito, como já foi dito aqui. Ainda essa semana eu estava conversando com alguém, relembrando os momentos difíceis que eu e meu esposo já passamos. Eu nem gosto muito de lembrar, porque foi dias angustiantes. Logo que nós nos casamos, foram dias difíceis. Então, às vezes, quando eu olho para trás,
Eu estava conversando com alguém, que eu não vou citar o nome, e eu vejo o quanto Deus já fez na nossa vida. Não foi fácil, não, mas o Senhor nos sustentou. E então quero louvar o hino aqui, eu nem saí, só falei para o Luiz ali, corre atrás de mim, Luiz. O hino é Deus Nunca Falha. Mesmo que tudo na vida pareça impossível, mesmo que a morte persiga o teu caminhar, crê que o Senhor lá do alto está te contemplando e o socorro na hora precisa Ele dar. Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente, mesmo que a roupa e a comida te venham faltar, e a vida tão frágil entregue aos prantos, Deus te sustenta na vida e livra do mal. Deus nunca falha, Deus nunca falha. Tuas mãos me sustentam e me faz caminhar mais feliz. Deus nunca falha, Deus nunca falha. Ainda que tudo na vida parece ter fim, meu Deus nunca falha para mim. Mesmo que tudo na vida pareça impossível, mesmo que a morte persiga o teu caminhar, crê que o Senhor lá do alto está te contemplando e o socorro na hora precisa Ele dar. Mesmo que cresçam barreiras enormes na frente, mesmo que a roupa e a comida te venham faltar, e a vida tão frágil entregue aos prantos, Deus nos sustenta na vida e livra do mal. Deus nunca falha, Deus nunca falha. Tuas mãos me sustentam e me faz caminhar mais feliz. Deus nunca falha, Deus nunca falha. Ainda que tudo na vida parece ter fim, meu Deus nunca falha para mim. Amém, glória a Deus. Eu peço desculpas, né, porque pela emoção, esse hino fala muito forte ao meu coração, e por não ter ensaiado também, ele é um pouquinho alto, mas como eu não tinha passado o hino com o Luiz, eu creio que o Senhor Jesus deve ter falado ao teu coração. Então receba essa mensagem cantada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tem um ditado aí que o povo fala que Deus tarda, mas não falha, né? Mas é mentira, Deus não tarda nem falha, Ele chega na hora certa. Louvado seja Deus. Eu não esqueci dos visitantes não, viu, irmãos? É com imenso prazer que nós gostaríamos de apresentar os nossos irmãos, a Simone e o Miguel. Onde estão? Dá um sinal com a sua mão. Oh, glória, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eles são nossos vizinhos, né? Logo aqui, em Santa Catarina. Logo ali, que nem o de Mineiro, né? Louvado seja Deus. Vou ter que arrumar uma moradia lá e levar alguém para lá que gosta muito de lá, irmã. Ama o mar, né? Oh, glória. Louvado seja Deus. Também temos imenso prazer de apresentar o nosso irmão Alex, Jamile, Nádia e Nicolas. Onde estão? Irmãos, é uma alegria ter vocês no nosso meio, tá bom? Eles são da Igreja Assembleia de Deus no Ministério de Madureira. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E também tem o nosso irmão Gedielson. Onde está? Irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Agora sim,
nos colocamos de pé em nome de Jesus. Quero convidar aqui o grupo de louvor para estar adorando o nome do Senhor. E já em seguida, já estamos passando para o pregador dessa noite, o nosso irmão Paulo, que vai transmitir a palavra do Senhor. E para nossos irmãos ficar mais à vontade, para eles voltar novamente, como nós vamos receber os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, esta não é outra senão a casa do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus nunca falha. Amém. Aleluia. Esse louvor que nós gostaríamos que você também cantasse conosco, diz que toda vez que você for provado, é porque Deus quer que você se achegue a Ele. Você não está sendo provado porque Deus é carrasco, porque Deus quer que você sofra. Ele quer mais intimidade com você, para que você possa crescer. Todo crescimento traz uma certa dor, né, Célia? Então, o Senhor quer que você cresça, seja espiritualmente, e sim, materialmente, enfim. O Senhor quer que você cresça, Ele quer que nós cresçamos nele. Então, tenha a plena certeza que tudo que você passa, tudo que está se passando no momento na tua vida, é porque Deus está no controle, Ele tem o melhor para você. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então você adore ao Senhor, aproveita essa oportunidade e pegue o seu problema, a sua dor, e transfere ela em adoração ao Senhor, que eu tenho certeza que a sua vitória virá. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar então com bastante alegria ao nosso Deus. Todos conhecem esse louvor. Abra o seu coração e adore ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, faça um lindo coral ao teu Deus. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e você está passando, me levam Ele quer que você se achegue de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Se você quiser levantar a sua mão e totalmente se render a Ele, fica assim na direção do Espírito Santo, na liberdade do seu coração, e o mar vai se abrir, e o Senhor vai agir a seu favor sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Novamente. Cada vez que a minha fé é provada, você cante, mas você cante crendo no que você está cantando, o teu milagre acontecer. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Vai nos parar, ó Deus. Se Tu és conosco, Senhor. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com
ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia. Aleluia. O sobrenatural do Senhor virá. Aleluia. O sobrenatural de Deus virá a seu favor. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Ele está aí contigo, meu querido. Exalta-se, Jesus. Exalte a Ele, que Ele é maravilhoso. Digno de honra e louvores. Cadê as mãos? Levantemos as mãos limpas. Te adoramos, ó Senhor. As mãos santas. Digno de honra e louvores. És tu, Senhor, nosso Deus. Levantemos nossas mãos. Te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. É verdade, Senhor. Não há outra além de ti. Não, de não paz, há. de alegria. Não há outra além instante. de ti, porque grande és tu, grande, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti. Não, não há. Não há outra além de ti, Senhor. Digno de honra é o Senhor teu Deus. E louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de honra e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti. Não, não há. Não há outra além de ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outra além de ti. Não, não há. Não há outra além de ti, Senhor. Amém. Podeis assim. Os irmãos permaneçam de pé, só mais um minutinho, só para receber o... Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Divaneide, você me empresta a tua frase para ela ser tema da mensagem? Deus nunca falha.
Olha só, eu não tinha um nome para a mensagem, acabei de ganhar. Gênesis, capítulo 32. Abra comigo. Fiquei feliz de saber que o nosso pastor já está bem melhor. Se eu colocar aqui o áudio no WhatsApp que ele me mandou ontem pela manhã, é de cortar o coração, uma voz de sofrimento, de muita dor. Mas que bom que ele já está bem melhor. Obrigado, meu pastor. Fico feliz. Encontraram? Gênesis fica entre a capa da sua Bíblia e o livro de Êxodos. Esse é o livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 24. Amém? E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem então lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunto o meu nome? E abençoou-o ali. E o abençoou ali. Amém? Podeis assentar. Lá no final, lá por 9:28, por aí, você vai entender por que Deus nunca falha. Mas por enquanto não chegou a hora. Para nós falarmos desse acontecimento, do encontro de Jacó com Deus, face a face, olho no olho, braço com braço, a gente precisa voltar poucos anos antes, pouco tempo antes disso acontecer, para que a gente possa entender. Então eu só vou voltar 91 anos, poucos anos, né? Era exatamente essa idade que Jacó tinha nesse dia aqui. Mas a gente vai voltar lá para o dia que ele nasceu, antes dele nascer, melhor dizendo. Lá no capítulo de Gênesis 25, a Bíblia vai dizer que a mãe dele, Rebeca, estava grávida. Não só dele, não só de Jacó, mas também de quem? De quem? Estou sozinho aqui, parece de quem? Esaú. Estava Jacó e Esaú lá na barriga da mãe deles, a Rebeca. E o que acontece? Os dois nem nascidos eram e já se empurravam dentro da barriga da mãe dele. De modo que ela ficava intrigada e foi consultar a Deus. Senhor, por que é que dentro da minha barriga existe uma luta? Literalmente uma luta. E aí Deus falou com ela: Rebeca, dentro de você estão duas nações, aonde que o mais velho servirá o mais moço. Está lá no capítulo 25, a partir do versículo 19. Deus falou com quem? Com Rebeca ou com Isaac, seu esposo? Com Rebeca. Isaac nem sabia disso. Isaac era o esposo da Rebeca. O tempo foi passando, eles nasceram. E no nascimento dos dois, de Esaú e de Jacó, acontece uma característica que nunca mais na história da humanidade, na história de nascimentos de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e por aí vai, aconteceu. Não foi relatado, ao menos. Que foi o quê? Quem se lembra? Nasceu Esaú primeiro e agarrado no calcanhar dele, agarrado, nasceu Jacó. Junto assim, ó, numa pegada só, agarradinho. O tempo passou, eles foram crescendo. Então Esaú era o mais velho e Jacó o mais novo. E Rebeca tinha aquela informação na cabeça dela.
O mais velho servirá o mais moço. Uma vez, já grandinhos, Esaú, que era muito querido pelo seu pai, aliás, a Bíblia mesmo relata que ele era mais querido por Isaque. Esaú era homem de campo, homem de caçada, gostava de aventuras. Foi caçar. Chegando em casa, seu irmão Jacó, que já não era de caçada, que não era de aventura, que sim era mais caseiro, ficava em casa e cuidava ali do rebanho ao redor da casa, das ovelhas, dos cordeiros, teve uma estratégia. Por quê? Porque ele queria comprar algo do seu irmão. Ele começou nesse dia a fazer jus ao seu próprio nome, que significa o quê? Aquele que engana, Jacó. E aí, imagino eu que ele teve a brilhante ideia. Meu irmão só se preocupa em caçar. Certamente ele não até ele chegar, fazer a comida da caça, ele vai estar com fome. E eu quero comprar algo que ele tem. Então, o que Jacó fez? Preparou uma janta. Eu vou usar as palavras mais simples, tá, irmãos? Me permitam. Preparou uma grande janta, ali, vistosa, cheirosa, gostosa. E Esaú chegou em casa, já sentindo o cheiro lá na varanda, morrendo de fome. Chegou direto na cozinha e o Jacó lá, cozinhando. Chegou no Jacó e falou assim, me dá um pouco dessa janta aí. E Jacó, dou. Claro que dou. Então me dá, porque eu estou quase morrendo de fome. Estou quase morrendo de tanta fome que eu estou. Mas antes eu quero algo seu. É o quê? Qualquer coisa. Eu quero o seu direito de herança. Eu quero que você me venda o direito que você tem de ser o filho primogênito. Esaú não pensou duas vezes. Foi ali, ó, direto. É seu. Outro dia a gente vai falar de Esaú, numa outra oportunidade. Mas olha o que a inconsequência de um estado de de ser imediato, melhor dizendo, faz a pessoa fazer. Trocar aquilo que era seu por direito, aquilo que a cultura histórica tinha para ele, aquilo que era, inclusive, falado para o seu pai Isaque e para o seu avô Abraão lá atrás. Não, eu vendo por um pedaço, por um prato dessa janta. E entregou. Então Jacó, ali, simbolicamente, teria comprado o direito de ser filho primogênito do seu irmão Esaú. O tempo passou, um pouco mais de anos se passaram. Seu pai Isaque já estava velho, cansado e cego. E ele precisava da sequência na bênção familiar, na promessa de Deus. E aí ele chamou o filho dele, Esaú. Esaú, vem cá, meu filho. Seu pai está velho, está cego, está prestes a morrer. Eu quero que você vá lá no campo, casse um animal, chegue em casa, prepare esse animal, faz um jantar para mim e dá para mim de comer. E aí, depois que eu comer a sua janta, fruto da sua caça, eu vou te abençoar. Esaú falou, pois não, meu pai. E foi. Sua mãe, Rebeca, ouvindo isso, falou, pera lá. Eu recebi de Deus a informação, enquanto eles ainda lutavam, que o mais velho servirá ao mais moço. O Isaque, por gostar mais do Esaú, certamente quer seguir a ordem cultural. Eu preciso intervir. E aí, Cida, ela foi lá e chamou, Jacó, vem cá. Vai no rebanho, pega lá uma ovelha, traz para mim, eu vou preparar uma janta, você vai apresentar ela para o seu pai, e depois de comer, o seu pai vai te abençoar. Certo, mamãe? Mas e aí, quando ele perguntar o meu nome? Você fala que você é o Esaú. Olha o conselho da mãe. Mãe dando conselho, mas Deus nunca falha. Mas mãe, e se ele descobrir, se meu pai descobrir, que caia sobre mim toda a maldição que seu pai, se ele vier te amaldiçoar. E aí ele foi
Foi, buscou ali no rebanho. Enquanto seu irmão estava lá caçando, ele foi ali, ó, do lado, só abriu a porteira, pegou 2, matou. Ela preparou a janta, mas tinha uma característica de Esaú, diferente da de Jacó. Esaú era ruivo e peludo, nos braços, pescoço, e Jacó não. Jacó era liso, não tinha muito pelo, não tinha nada de pelo. Se o Isaac apalpasse ali, ele ia descobrir. Então o que a Rebeca fez? Olha só que mãe inteligente. Pegou a pele do animal que eles mataram ali, fez como se fosse roupa para ele, como se fosse braço, encheu os braços dele de pelo, de pescoço, pegou a roupa do Esaú, vestiu no Jacó, transformou ele, vestiu no Jacó, transformou o Jacó em Esaú. Oh, meu Deus. E ele chegou lá. Meu pai, está aqui como o Senhor me ordenou, está aqui a janta que o Senhor pediu. E o pai não enxergava nada, começou a pegar nele, a apalpar. Deixa eu sentir o cheiro da sua roupa. Cheirava e pegava. E aí o pai fez a seguinte pergunta: qual é o seu nome? E aí ele respondeu: meu nome é Esaú. A voz parece de Jacó, respondeu Isaac, mas o cheiro das roupas e os braços peludos são de Esaú. Então eu vou te abençoar. E ali Isaac abençoou Jacó com a bênção que ele havia recebido de seu pai Abraão, passando a primogenitura para Jacó, dando todas as bênçãos para Jacó. Esaú chegou. Meu pai, está aqui a janta que o Senhor pediu, o fruto da minha caça. Opa, espera aí, eu acabei de abençoar. Quem é que eu abençoei há 1 minuto atrás? Foi o meu irmão Jacó. Mas pai, não tem para mim mais nenhuma bênção? Até tem, mas a tua bênção vai ser servir o teu irmão. Esaú, irado, imagina. Lembra que lá atrás ele vendeu esse direito inconsequentemente? Mas dessa vez irado. Ah, mas se eu pego Jacó, eu vou matar ele. Eu já chego lá na parte que ele encontrou com Deus, tá? Se eu pegar Jacó, eu mato ele. Rebeca chegou. Jacó, vem cá, Jacó. Seu irmão quer te matar. Então faz o seguinte, foge. Foge para uma terra. Lá você vai encontrar um rapaz chamado Labão. É esse o nome, irmãos? Ele é meu irmão. Vai lá, fala que você é meu filho e fica lá refugiado até que seu irmão Esaú se acalme. Depois você volta. E Jacó foi e passou de largo. No meio do caminho, no deserto, Jacó teve um sonho. Onde nesse sonho, Gênesis capítulo 28, Jacó sonha, ele está no deserto 50 graus durante o dia, ele encontra uma pedra, só que o deserto, como foi dito aqui, é muito frio, é muito calor de dia, mas à noite ele é muito gelado, então ele coloca a cabeça na pedra para que a pedra pudesse esquentar ele, para que ele não viesse a morrer congelado à noite. Jacó teve o seguinte sonho, Deus se revelou a ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, de norte a sul. Abençoarei os que te abençoam por meio de você e de sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e trarei-o de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Esse foi o sonho de Jacó. E aí eu te falo, não foi nesse dia que Jacó se converteu. Agora pensa, você está lá na sua cama deitado e tem um sonho desse, com as palavras de Deus, falando tudo isso para você, e você não acorda convertido. Você acorda
como se tivesse... Você reconhece que foi Deus, mas a sua vida você segue da mesma maneira. Aquilo não afeta nada em você, não cria nada positivo em você. Vida que segue. Chega Jacó na terra onde a mãe dele falou, ele encontrou o tio dele. Quando ele chega naquela terra, eu estou resumindo, tá, irmãos? Quando ele chega naquela terra, os olhos dele começam a brilhar. 2 coraçõezinhos, um em cada olho. Por quê? Porque ele avista a sua amada, Raquel. Se apaixonou pela primeira vista. Ele falou, essa vai ser a mulher que eu vou casar. Era filha do tio dele. E aí o tio dele, Labão, falou assim, então tá bom, você vai trabalhar para mim, pede um salário aí, que eu vou te dar, já que você vai trabalhar para mim. Melhor eu contratar você do que alguém de fora. Vou trabalhar 7 anos, depois de eu trabalhar 7 anos para você, o senhor vai me dar a tua filha Raquel para eu casar. Negócio fechado. Lembre-se que Jacó era um cara articulador, um empreendedor. Ele fazia as coisas de caso pensado. E aí ele fala, vou trabalhar 7 anos. Passaram-se os 7 anos, quando ele chega para o sogro dele, para o futuro sogro, e fala, trabalhei 7 anos, já me dá o meu salário. O sogro falou, então tá bom, vamos casar. Faz a festa de casamento. Quando ele chega na noite de núpcias, quando ele acorda no outro dia, quem era a esposa? Era Raquel? Sim ou não? Os irmãos conhecem a história. Não era Raquel. E aí Jacó tem o seu primeiro confronto. Ele encontrou alguém que era mais articulador que ele. E aí ele provou, eu gosto de falar isso, de uma coisa chamada consórcio, né? O Labão é o criador do consórcio. O consórcio, você não vai lá no teu banco e fala assim, quero fazer um consórcio, e aí você fica pagando ele durante muito tempo, 3, 4, 5 anos. Só depois que você pagar, você pega o bem. É assim ou não é? E aí ele pagou com o salário, com o trabalho. Quando ele foi receber no consórcio, não era a esposa. Aí o Labão falou para ele, não, tudo bem, eu vou te dar a Raquel como esposa. Trabalha para mim mais 7 anos. Daí ele falou assim, ilustrativamente, o consórcio não serviu para mim. Vou fazer uma outra coisa, financiamento. Como é a modalidade de financiamento? Você não vai, pega o bem, financia para pagar em longo prazo? Foi isso que ele fez. Casou com Raquel 1 semana depois de ter casado com Lia e pagou mais 7 anos de trabalho para o seu sogro para pagar o casamento com a Raquel. Só que o financiamento tem uma coisa, que é o quê? O juro. Tem ou não tem? Depois dele ter ficado 7 anos para pagar o salário da Raquel, ele teve que ficar mais 6 pagando juro para o sogro dele do financiamento que ele tinha feito com a Raquel. Está aí a origem do consórcio e do financiamento. Depois disso, vocês estão fazendo a conta na cabeça de vocês? É que eu esqueci de falar. Quando o Jacó foi lá e recebeu a bênção do pai dele, ele era um menino de apenas 71 anos de idade. Então, irmãos, repare que para ele ter o primeiro casamento dele, que não foi com quem ele queria, ele casou com 71 mais 7, 78. Então, para você, minha jovem e meu jovem, que ainda está na esperança, há uma esperança para você. Ele casou. Quando se passaram 14, então 78 mais 7, me ajuda aí, 84? Não. 78 mais 7, 2 mais 5, 85, irmãos. Ele falou assim, está na hora de eu sair. E aí o Labão falou para ele, não, mais 6 anos. 85 mais 6, 91. Chegamos no dia dele que nós acabamos de ler. Ele pega, meu sogro precisa ir embora, não quero mais morar com o senhor. Vocês já vão dar glória a Deus. É que não tem como dar glória a Deus nessa história sem antes fazer essa introdução. Eu não comecei a pregar ainda. O sogro dele falou assim, então pegue o que é teu, porque é digno, você é digno disso. Só que no rebanho, o sogro dele falou assim, só que você vai pegar só as ovelhas e os bois que estão manchados, que tem as listras. Ele olhou para o rebanho, só tinha branco, não tinha nenhum que tinha listra.
Ou seja, consequentemente não tinha nada para ele. Mas como ele tinha um prazo de 6 anos ainda, ele usou de estratégia. Só que não era estratégia dele. Era Deus já agindo. Ele pintava a cerca assim com listra e colocava água ali perto. Quando o rebanho vinha para beber água e se acasalar, eles ficavam olhando para as listras que ele fazia. Automaticamente, na cabeça de Jacó, ia nascer o bezerrinho lá, a ovelha ia nascer listrada. E não é que acontecia isso? E aí ele ia separando as listradas das brancas durante os 6 anos, de modo que o rebanho dele foi crescendo e o rebanho do sogro dele foi ficando estável. E aí, mas claro, nunca foi a cerca pintada, sempre foi Deus. Sempre foi o anjo ali, ó, chapiscando ali, ó, as ovelhas. E aí ele ficou rico, milionário, e foi embora. Só que ele tinha uma pendência do passado, quando ele foi embora do sogro dele. Também enganando o sogro dele. O enganador cansou de ser enganado. Essa que é a verdade. E aí, quando ele foi embora, ele ia voltar lá para casa da onde ele tinha saído, já velho, com 2 esposas, com 12 filhos. Ele tinha uma pendência do passado. Qual era a pendência? Reencontrar com seu irmão Esaú. E aí imagine, irmãos, agora vamos entrar para a parte séria da mensagem. Imaginem na sua cabeça aí, quando a gente tem algo a resolver. Quando nós temos algum problema que a gente sabe que a gente errou, que fica incomodando o nosso coração, na verdade ele fica aqui, ó, na nossa mente. A nossa mente não para de trabalhar. E era assim que estava a mente de Jacó, porque ele precisava ter um reencontro com o irmão dele. Ele tinha enganado o irmão dele. E aí ele começou a usar de estratégias. Ele era o enganador, ele era o estrategista. Ele pensou o seguinte: eu sou rico, milionário. Vou fazer uma coisa. Vou mandar uns presentes para o meu irmão para que ele baixe a poeira. Assim que ele recebeu os presentes, que eram muitas ovelhas, cabras, cabritos, eu acho que ele vai estar mais calmo e vai poder me receber. Porém, entre o encontro com Esaú, ele teve um outro encontro, que foi esse que nós lemos. Ele passou toda a sua família no Val do Jaboque e ficou sozinho. Nesse dia, um homem começou a lutar com ele. Quando ele olhava, ele via a aparência de um homem. E aí ele foi se recordando, ele não gostava de lutar? Ele já não estava desde o ventre. Por que esse homem lutou com ele? Porque ele era um lutador. Não era lá no ventre da mãe dele, ele já não estava lutando? E aquela luta vai, passa a noite, toda a noite a luta. E o homem já não aguenta mais lutar com ele, o sol prestes a nascer, o homem toca na coxa dele, de modo que ele fica manco, fere a coxa dele, fere a articulação, e ele agarra. Olha outra coisa que ele sabe fazer bem: agarrar. Lembra como é que ele nasceu? Agarrado nos pés do seu irmão, e ele agarra na mão, no homem, e fala: não vai embora, você não pode ir sem antes me abençoar. E aí o homem faz uma pergunta para ele. Olha a história voltando. Diante da bênção, a pergunta do homem é: qual é o seu nome? E aí, meus irmãos, quando está diante do papai, quando a questão é simbólica, você consegue mentir, você consegue trapacear, você consegue, com a ajuda de terceiros, sair da situação, você consegue ganhar vantagem. Mas quando chega a presença do Senhor, e a pergunta é: qual é o seu nome? Não tem como. Ele teve que dizer: meu nome é Jacó, meu nome é trapaça, meu nome é artimanha,
meu nome é mentira, meu nome é levar vantagem, meu nome é fazer o errado, meu nome é falar o que eu não devo, meu nome é fazer o que eu não deveria fazer, meu nome é ouvir o que eu não deveria ouvir, meu nome é ver o que eu não deveria ver, meu nome é Jacó. E aí o Senhor olha para ele, Deus, e aí ele reconhece que é Deus, olhando para ele e fala: não te chamarás mais Jacó, teu nome será Israel, porque você lutou com Deus e venceu. E ele pede, mas me fala o teu nome. Não precisava Deus falar mais, não precisava Deus falar o nome dele. Deus apenas é. Deus é o grande eu sou. Deus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Você reconhece ele quando está face a face. E Jacó sai dali e a Bíblia vai dizer que o sol nasceu-lhe. Olha só, irmãos. Não vai dizer e nasceu o sol, e sim o sol nasceu-lhe. Significa que o sol da justiça acabara de nascer na vida de Jacó. Até aquele momento ele era o enganador. Daquele momento em diante, ele passou a ser o pai de muitas nações. E até a assinatura de Deus muda a partir desse dia. Porque Deus, na criação, eu até anotei, Deus na criação, ele se importou de deixar coisas no mínimos detalhes, como por exemplo, 3 em 1. No tempo, é passado, é presente e é futuro. No espaço, é largura, é altura e é profundidade. Na água, na matéria, estado sólido, estado líquido e gasoso. Na base da matéria temos os prótons, os elétrons e os nêutrons. Na música, harmonia, melodia e ritmo. O Deus Criador deixou a sua assinatura na criação, porque Ele é o Pai, Ele é o Filho e o Espírito Santo. E nesse dia Ele muda a sua assinatura, porque Ele não é mais o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. A partir desse dia Ele se torna o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fique em pé comigo. Pergunta, reflexão, Deus nunca falha. Por que Deus nunca falha? Porque Jacó tinha todos os meios para não dar certo. Os pensamentos, as atitudes, tudo muito pensado, articulado para não dar certo. Mas Deus nunca falha. Sabe por quê? Porque Jacó, não foi pelos méritos de Jacó que Deus deu a ele a bênção, que Deus tornou ele pai de nação. Não foi porque Jacó era bom, e sim, apesar dele ser pecador. E isso acontece comigo e com você. Não é porque você é bom, que você é estudado, que você é um grande pai de família, que você é uma grande mãe de família, que você é um homem de Deus, que você faz isso ou que é aquilo. E sim, apesar de você ser tudo isso, Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma herança para você. Glória a Deus. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Eu fiz toda essa introdução para chegar neste momento. E eu gostaria que você se imaginasse, feche seus olhos. Imagina que você está lutando com Deus, porque a nossa vida é uma luta com Deus, Ronaldo. Quantos de nós aqui não fica lutando com Deus o tempo todo? Deus fala, é assim, a gente luta, não, eu quero assado. Deus fala, vai por aqui. A gente fala, não, eu quero ir por ali. E nessa luta com Deus, a gente não vê a hora de, sabe o quê? De chegar o momento do toque, para que a nossa coxa seja ferida. Mas mais importante do que isso, na presença de Deus, eu quero que você responda uma coisa.
Qual é o seu nome? Se você sente vontade de vir aqui à frente, falar com Deus, contar o seu nome para Ele, através da oração do nosso pastor, com certeza teremos uma bênção para você. Deus tem uma bênção para você. O grupo de louvor pode louvar uma canção. Venha falar para Deus qual é o seu nome. Venha falar para Deus diante das batalhas do dia a dia. Venha falar para Deus qual é o seu nome. Deus quer ouvir a verdade sobre o seu nome, porque lá na nossa casa, no trabalho, aonde a gente vive, talvez a gente não fale o nosso nome. Mas diante da presença de Deus, não tem como não falar. E por trás do teu nome está quem é você. Fale para Deus o seu nome. O nome sobre todos os nomes tem uma bênção para você. Pode louvar, grupo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Fale para Deus qual é o seu nome. Sempre, amém. Só aos 91 anos de idade, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Trazendo para os dias de hoje, é mais ou menos entre 40 e 50 anos. Passou uma vida tentando se dar bem pelos seus próprios meios. Mas Deus nunca falha. E certamente não falhará com você. E apesar de ser Jacó, Jesus nasceu da descendência de Jacó. E eu tenho algo para você. Você também é descendente de Jacó. Fale para Deus o seu nome nessa oração. Seus juízos e seus caminhos. Depois desse dia, Jacó mancando, alguém lhe perguntou: e essa coxa aí mancando? Vamos tratar? Vamos curar? Ele: não. É agora que eu estou andando certo. Eu fui tocado por Deus. É agora que eu estou indo para o caminho certo. Ora, pastor. Para quem é glória? Para sempre, amém. Mais uma vez, para a glória. Tem alguém para aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Tem alguém que quer fazer um compromisso com o Senhor nessa noite? Se você quer fazer um compromisso com o Senhor, se você quer aceitar o Senhor Jesus, vem aqui que nós vamos orar por você. Você que está precisando de uma oração, uma vitória de Deus, sai do teu lugar e vem aqui, nós vamos orar. E o Senhor vai fazer milagres na sua vida. Saia do teu lugar e venha crendo no milagre.
porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Talvez você tenha fugido, mas hoje o Senhor marcou esse encontro contigo. Louvado seja Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, nesta noite entregamos, ó Deus, tudo nas Tuas mãos. Pai, receba a nossa adoração, o nosso culto, Senhor, que nós, ó Deus, apresentamos a Ti. Leve o Teu povo em paz para os seus lares, Senhor, em segurança. Dá uma noite de paz, de alegria, de descanso, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, e vai dando vitória a cada um de nós. É o que Te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Os trabalhos continuam normalmente. Terça-feira, culto de ensino. E também conectados. Os jovens, os adolescentes estão aí com um trabalho maravilhoso nos conectados. Você que já veio, os jovens que já vieram, traga mais um para estar aqui. Quinta-feira o nosso culto também, o culto da vitória, e assim vamos prosseguindo. Continuaremos orando a favor do nosso pastor e Deus vai dando vitória. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e todos nós dizemos amém. Louvado seja Deus. Não saia sem cumprimentar o teu irmão, dá um abraço e se despede em nome de Jesus.